Na Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop. Planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Carlos Henrique. Nós estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos comigo e com o timaço do Carlos Batista a partir de agora no seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Dois nomes entraram no radar da Ponte para o ano que vem. Cristiano, meia do ex-Londrina, né? E Herbert, atacante de saída do América de Natal, podem reforçar a macaca no ano que vem. Departamento de Futebol tenta se blindar contra concorrentes para manter base do elenco campeão para o ano que vem. Ponte busca assegurar destaques do título enquanto acerta pendências financeiras. William Farias rescinde com o Novo Horizontino e fica próximo de ser anunciado como novo reforço do Guarani. Volante /meia de 36 anos, disputou 26 partidas pelo Tigre e na atual temporada fica livre no mercado. Após concorrência por Gui Mariano, Guarani avalia outros zagueiros para o ano que vem. Rafael Donato, também do Novo Horizontino, entrou no radar do Guarani. A seleção brasileira enfrenta a Tunísia na tarde desta terça-feira em mais um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 26. Wesley deve ser a única novidade em relação à última partida contra Senegal. A bola rola 16h30 em Lille, na França, com cobertura e transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Empresa de Neymar compra a marca Pelé e negociará licenciamento com o Santos. NR Sports agora detém os direitos relacionados ao rei do futebol após longa negociação. Mbappé exige 1,4 bilhão do Paris Saint-Germain em indenizações por saída conturbada. Hoje no Real Madrid, atacante também acusa o clube francês de não pagar 55 milhões de euros em salários e bônus. 971021493. Mande a sua mensagem de texto. Daqui a pouquinho é mandar mensagem e já ela vai pro ar. Nossa Área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop. Planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Paulista. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando o amistoso da Seleção Brasileira. Logo mais 4h30 da tarde, o Brasil enfrenta a Tunísia, o último amistoso do Brasil neste ano de 2025. O jogo será em Lille, na França. Hoje também destaque para as eliminatórias europeias para a Copa. Espanha e Turquia jogam às 16h45. Mesmo horário para Suécia e Eslovênia, Escócia e Dinamarca, Bélgica encara Liechtenstein. Tem ainda a partida entre País de Gales e Macedônia. Hoje tem início mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Brasileirão Série A, com destaque para o jogo entre Botafogo e Sport. Este jogo, portanto, será realizado no Rio de Janeiro às 8h30 da noite. A rodada prossegue amanhã, tem Palmeiras e Vitória. Aliás, esse jogo foi antecipado, é válido para a 37ª rodada, amanhã 7h30, Palmeiras e Vitória. Amanhã 9h30 tem Fluminense e Flamengo, além de Santos e Mirassol. São os jogos, portanto,
portanto, do Campeonato Brasileiro da Série A. Amanhã também, um jogo antecipado pela última rodada da Série B, jogo que não vale absolutamente nada, 7h30 da noite tem Vila Nova e Volta Redonda. Amanhã também pelo Campeonato Brasileiro, jogam Grêmio e Vasco. A rodada prossegue no feriado de quinta-feira, dia 20, com destaque para 7h30 da noite, o jogo entre Corinthians e São Paulo. Campinas em ação. Dia 20 de novembro, tem mais uma edição da Marcha Zumbi dos Palmares. Celebrando o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra e reunindo o movimento negro e antirracista da nossa cidade. A concentração é na Estação Cultura, a partir das 9 da manhã, com caminhada até o Largo do Rosário. Neste ano, o evento presta homenagem à segunda Marcha Nacional de Mulheres Negras, com o tema Por Reparação e pelo Bem Viver. O trajeto terá apresentações culturais, batuques e expressões de religiões de matriz africana, que reforçam a cultura afro-brasileira. O encerramento acontece às 13 horas com ato público no Largo do Rosário. Criada no ano 2000, a marcha integra o movimento que inspirou a criação do Dia da Consciência Negra. É respeito, é história e é resistência. É da Prefeitura de Campinas. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Essa é uma notícia interessante e de interesse de muita gente. A Conmebol está estudando Liga das Nações como eliminatória para a Copa de 30. Você sabe que nós teremos a primeira fase na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, e depois a Copa do Mundo a partir de algumas partidas que acontecerão na Argentina, Paraguai e Uruguai. A Copa do Mundo vai ser jogada na Espanha, no Marrocos e em Portugal. Eu acho isso um tremendo monstrengo, uma coisa horrorosa, mas a FIFA está querendo mais fazer política do que qualquer coisa. E por que a Conmebol está tentando transformar a história da eliminatória para a Copa de 30 num torneio mais atrativo? Porque 3 seleções aqui importantes já estão classificadas para a Copa. Não precisa ter campanha boa para ir à Copa. Estou falando da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. E aí a Conmebol está estudando a possibilidade, né, de premiar, de, enfim, ter troféu e transformar esta eliminatória específica num torneio que vale, repito, dinheiro, medalha e taça. Não sei se isso vai sair do papel, mas existe uma forte demanda das confederações locais para que mantenham os 9 jogos, como é a atual fórmula de disputa, né? Mínimo de 9 jogos, e isso deve continuar. Só que é um assunto para mais adiante, né? Daqui a pouco eu falo da seleção brasileira. Vou atender aqui alguns ouvintes. Como a Ponte vai utilizar cotas da federação para pagar se o valor cai em contas bloqueadas? Se o Iberlin não recebe salário na Ponte, por que ele quer tanto o cargo? Seria o método de trabalho sem receber, Alexandre? A informação que eu tenho é que o presidente não é remunerado. Não sei o que você está querendo dizer aqui, não é? Quando nós fizemos uma pergunta parecida com essa, por que ele continua com tanta dificuldade, interessado em ficar no cargo e continuar na diretoria, ele falou que isso é um processo de reconstrução da Ponte pelo que foi feito no passado. Isso que ele falou, não é a minha opinião, não é? Então, ele esteve preocupado da Ponte voltar para o comando de algumas pessoas. Isso na avaliação dele, tá? Agora, essa história das contas bloqueadas é uma boa pergunta. Como é que vai utilizar o dinheiro da federação ou da CBF se as contas da Ponte estão bloqueadas? Eu não sei qual é a engenharia que será feita, sinceramente. Espero que dê certo. O top dos apresentadores do rádio. Para com isso, cara. Seu Grota, obrigado, cara. É a gentileza sua. Responda, por favor, na lata. O que está mais difícil?
Neymar disputar a Copa. Álbum de figurinhas da Copa custar barato. Presidente da Ponte pagar os salários atrasados. Cara, a mais difícil é o álbum de figurinhas da Copa custar barato. Eu sei, porque toda a Copa do Mundo eu coleciono. Toda a Copa do Mundo. Eu tenho lá desde... Nem me lembro, acho que desde 86 ou 90. Eu tenho todos os álbuns completos. E é um hobby que eu tenho, eu gosto muito disso, até para conhecer, né, os jogadores, é bem legal. Eu tenho várias pessoas na minha família que gostam de colecionar figurinha, e eu em época da Copa, eu tenho até um grande amigo, o Murilo Bronzeri, que a gente tem uma aposta de um jantar simples, mas um jantar para quem completa o álbum primeiro. Então a gente já faz isso há muitos anos. É uma época que eu gosto muito. Bom dia, CH. Se o Guarani está pensando em montar um time de veteranos, aqui em Hortolândia tem um monte deles, inclusive o Gleger. Rogério de Hortolândia, o Gleger pode indicar. Eu não vejo por esse lado, Rogério. Eu acho que você precisa ter um time mais experiente, né? Veja quem subiu, você olha a média de idade, a própria... média de idade da Ponte. Então, o jogador precisa ser bom e ter saúde, né? Evidentemente, não adianta ser novo ou ser acima dos 30 sem preparo físico e condição, essa coisa toda que você já sabe. Já sabem o dia que entregarão a taça para Macaca, Valnei e Matheus? Eu acho que na festa da CBF, Valnei. A não ser que tenha uma programação que eu desconheço. Como diria aquele, vamos aguardar. Bom dia, CH. É muito blá, 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 blá sobre a Ponte e deixa o Eberlin trabalhar. Tem torcedor que nem parece ver o que ele está fazendo de bom para o clube. Batata. Está registrado, Batata. A Comebol sendo Comebol. O time da Ponte está com a base montada. Até no momento o Anderson saiu oficialmente do time titular. Esse time não aguenta o Paulistão e Série B. E não vale comprar figurinhas do site, hein? Tem que abrir os pacotinhos. Ô, Marcelo Pimentel, isso é uma coisa que eu não faço. Comprar figurinha de site. Teve um ano que faltou uma figurinha, acabou a Copa, e eu acabei mandando mensagem para algumas pessoas, eu recebi de graça. Teve aqui um momento, eu não sei que Copa que foi, acho que foi de 14, que eu também faltavam 10 figurinhas e um ouvinte me deu as 10 de presente. Eu quis pagar, ele não quis. Mas no site eu não compro, não. Na época da Copa, se aqui eu estiver, eu vou passar para vocês diariamente como é que está a minha coleção. Vamos lá. Carlos Henrique, o Guarani precisa contratar no mínimo 5 jogadores bem malvados, que tenham muita raça e que cheguem para ser titular. Goleiro, lateral direito, volante, meia e um centroavante com o nome de Marcão. Prioridade para um goleiro bom. Desde que acompanha o Guarani só tivemos um goleiro que marcou história, Neneca. E outros foram bons, mas tiveram falhas. Birigui falhou no derby, o Wendel falhou contra o Flamengo em 82 e outros que deixaram de fazer história no nosso Guarani. Luizão do Dic 6. Vamos em frente. Chama a atenção essa questão da Leila na SAF do Guarani. Ela não iria falar abertamente, até em respeito ao Palmeiras. No Guarani ela teria liberdade. O que acha? Eu acho que é boato porque já foi desmentido. É isso que eu acho. Eu não alimento esse tipo de colocação de internet. Eu não alimento. E eu, para dizer aqui, tem muita mensagem que cai aqui dando informação. Eu não leio. Porque eu não posso falar sobre uma situação que ela precisa ser checada primeiro, em respeito a vocês, tá bom? Você sabe se tem alguma proposta de algum time pelo goleiro Pedro Rocha? Na minha avaliação, esse jogador é do nível do Andrei, que jogou pelo Guarani trocando em miúdos. Se for titular, estamos na roça. Ale. Segundo a avaliação do Lauro, ele é um bom goleiro. É isso que eu tenho para dizer para você. O Lauro é o treinador e goleiro deles. Eu sou vendedor da empresa que fornece figurinhas em Campinas. Já sei para quem vender o primeiro lote. Edmilson. Pode contar comigo, mas é assim, eu quero comprar os pacotes fechados. Eu faço um investimento, já dá para dar uma largada,
não é? E depois vou comprando quase que diariamente, porque se eu perder eu tenho que pagar o almoço, né? Fica mais caro ainda, ou o jantar pro meu amigo Murilo. Então eu tenho que correr para fechar o álbum, mas pode me chamar aqui, Edmilson. Interessa muito. 11h47 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH, a diretoria da Ponte Preta vem trabalhando no mercado, já de olho em novos nomes para 2026, trabalhando também em renovações de contratos. Eu trouxe aqui que essa semana deve ser definido o futuro do Pacheco. O jogador tem interesse em permanecer na Ponte Preta, a Ponte Preta tem interesse em continuar com o jogador. Nos próximos dias deve acontecer uma reunião entre o lateral direito e o João Brigatti, que é o coordenador de futebol, e isso deve definir o futuro do Pacheco. Outros jogadores que têm contratos com a Ponte para a próxima temporada, mas vem despertando o interesse de outros times, a diretoria trabalha também para conseguir segurar esses atletas. Casos como o do goleiro Diogo Silva, do Arthur, lateral esquerdo, do Luiz Felipe e também do Bruno Lopes. O Diogo Silva, que foi um dos melhores jogadores dessa Série C, não só da Ponte Preta, ele despertou o interesse inclusive do Guarani, maior rival da Ponte. O Guarani sondou o jogador, chegou a iniciar conversas e isso preocupa a diretoria da Ponte Preta, que corre contra o tempo para tentar acertar os salários atrasados com o jogador e segurar o arqueiro para a próxima temporada. O Arthur e o Luiz Felipe despertaram o interesse do Náutico. O Náutico, que é comandado pelo técnico Hélio dos Anjos, conhece muito bem esses dois atletas. Os três juntos foram campeões da Série A2 vestindo a camisa da Ponte Preta. E o outro caso do Bruno Lopes, que despertou interesse do futebol do exterior, mais precisamente um time da segunda divisão da Coreia do Sul. E como eu disse, em todos esses casos, esses jogadores têm contrato com a Ponte Preta para a próxima temporada. O Luiz Felipe, por exemplo, tem contrato até 2028, mas é claro, a permanência desses atletas vai passar pelo acerto salarial da diretoria com esses jogadores. Outro jogador que teve seu vínculo encerrado com a Ponte Preta, mas a Macaca ainda tenta uma renovação, é o Toró. Ele pertence ao Botafogo de Ribeirão Preto. O contrato dele de empréstimo com a Ponte se encerrou no último dia 31 de outubro e a Ponte Preta tenta sim renovar com o jogador, mas sabe da grande concorrência que vai enfrentar. O Toró, que fez uma grande Série C, foi artilheiro da competição, foi campeão com a Macaca, então a Ponte Preta sabe que não vai ter vida fácil para tentar renovar com o Toró. Com isso, a diretoria já está se movimentando no mercado. A Ponte Preta tem conversas avançadas com o Ebert, atacante que está de saída do América de Natal, disputou a Série D. Ele, que tem 26 anos, fez 7 gols e deu uma assistência nessa temporada. Ele que pode jogar de várias formas no ataque, de centroavante, também de um ponta de velocidade. O Ebert se animou com essa possibilidade de vir para a Ponte Preta e disputar o Campeonato Paulista. Esses são os primeiros movimentos aí da diretoria ponte-pretana nessa janela de transferências. CH? Deixa eu ler uma mensagem do Paulo Perim aqui. Lauro é empregado da Ponte. Você acha que ele ia falar que o Pedro Rocha é ruim? Nós entrevistamos o Lauro e entre as perguntas que fizemos, eu perguntei sobre o Pedro Rocha para ele. E ele deu com detalhes, é conceito dele. Eu não estou dando a minha opinião. Eu estou repercutindo e trazendo uma informação do próprio... Eu estou só reproduzindo o que o Lauro falou. Agora, ele poderia não ter defendido da maneira que ele defendeu. Ele poderia falar algo meio neutro. Essa é a minha opinião, respeito a sua também. Então vamos em frente, né? Gleger Zozinho tá por aí? Então vamos acioná-lo para falar da Ponte Preta. Fala, Gleger, bom dia. Oi, CH, um abraço para você, especial para o amigo ligado na Bandeirantes. A Ponte começa a trabalhar nos bastidores, alguns nomes começam a aparecer no radar Ponte Pretano e é interessante, é importante na verdade isso, né? A Ponte já começar aí o trabalho com a comissão técnica, já começando a fazer contato com alguns jogadores, até porque vem aí a eleição. O presidente Marco Herbelin disse que só após a eleição que ia começar, como se diz na gíria, mexer o doce. E aparentemente a Ponte já está fazendo contato com alguns jogadores. Eu gosto dos nomes, hein? Gosto dos nomes aí, sem dúvida nenhuma.
esse primeiro nome aí do Cristiano, né? O meia lá do Londrina, inclusive disputou a final contra a Ponte da Série C. É um nome interessante, é um nome que me agrada e tomara que a Ponte continue trabalhando nesse sentido de trazer bons jogadores para reforçar o elenco, porque vem aí Paulistão, Copa do Brasil e a famosa Bezona, CH. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani segue no mercado em busca de reforços para a temporada de 2026 e é claro que está analisando bastante. As principais contratações só vão acontecer depois do término da Série B do Brasileiro, também quando terminar a Série A, que o mercado vai se abrir um pouco mais. Até agora, somente o Guilherme Parede, atacante, foi contratado, anunciado oficialmente. Alguns outros atletas têm pré-contrato com o Guarani, como por exemplo, William Farias. Ele rescindiu ontem com o Novo Horizontino e ele deve ser oficializado pela diretoria nas próximas horas ou no mais tardar nos próximos dias. Segundo o volante, William Farias do Novo Horizontino. Rescindiu, como eu disse, ontem com o Novo Horizontino. Natan Melo, do Vila Nova, é um nome que surgiu. Ele tem 24 anos, jogou só 5 jogos, só que ele tem as mesmas características do Kelvin, ou seja, ele só será contratado se o Kelvin for negociado. O Guarani tem 60% dos direitos econômicos do Kelvin. O contrato do Kelvin vai até o final do ano que vem. E é claro, no meio do ano, o Kelvin já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. O Kelvin ganha muito pouco, cerca de R$15 mil por mês. Para se ter uma noção, o Kelvin tem times da Série A do Brasileiro com interesse no jogador. Então é um atleta que pode ser negociado. A proposta que chegou até agora no Guarani, de um grupo de empresários, de cerca de R$1 milhão. O Guarani está tentando aumentar essa proposta. A multa para tirar o Kelvin do Guarani é alta. Pelo que eu descobri, cerca de R$10 milhões. Mas existe a possibilidade do Guarani negociar o Kelvin. Aí abriria espaço para o Natan Melo. Outro nome que surgiu, Rafael Donato, zagueiro do Novo Horizontino, 36 anos, está no radar do Guarani também. Existe a possibilidade do Guarani contratar esse jogador. Outros atletas, o Fernando Miguel, todo mundo sabe, né? É a primeira opção do Guarani. Ele é reserva do Ceará, goleiro, experiente, 40 anos de idade. Além dele, o Ramon Carvalho, volante que atuou pelo Ituano na última Série C do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Maurício Antônio do Paysandu, meia Pavani do Remo. Além, é claro, do zagueiro Guilherme Mariano. O Guilherme Mariano, ele não é prioridade, né? Jogador do Cuiabá. Ele tá naquela lista de mais de 200 atletas, mas não é prioridade. Está sendo monitorado. E fica a expectativa aí para o dia 3 de dezembro, quando os jogadores vão se apresentar para a temporada 2026, já pensando na pré-temporada. Valeu, CH! Obrigado, Breno, pelas suas informações. E agora comentando Gleger Zorzin de volta. Fala, Gleger. SH, o nome do William Farias já surgiu aí na semana passada, né? Jogador que está rescindindo seu contrato lá com o Novo Horizontino e provavelmente possa aparecer aí nos próximos nomes, nas próximas contratações do Guarani. Gostei do nome, acho que é bom jogador, é um cara diferente, é um cara diferenciado e tomara que dê certo. Uma contratação interessante. Vamos aguardar como é que vai ser o desenrolar da situação, mas você vê que já começa a aparecer alguns nomes interessantes, né, CH? O próprio Rafael Donato é aquele zagueirão mesmo, jogou no Vila Nova, estava lá no Novo Horizontino. Isso é bom, hein? Esse é bom, a gente sempre falou dele, né? Sempre falou desse jogador, um jogador que traz uma experiência, traz sem dúvida nenhuma uma capacidade técnica por setor, um jogador que merece todo o respeito. Eu gosto do nome, gosto do jogador e o Guarani continua, sem dúvida nenhuma, ainda fechou apenas
um jogador, né? Mas nomes especulados, nomes que possam ser apresentados, por enquanto me agrada e tenho certeza, viu, CH, que agrada o torcedor bugrino também. Legal, Gleger. Novo plano de celular da Desktop. WhatsApp, Waze, ligações ilimitadas a partir de R$ 39,99. Desktop.com.br. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop. Planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Brasil que volta a campo logo mais, 4:30 da tarde contra a seleção da Tunísia, amistoso último deste ano de 2025. O jogo será em Lille, na França. Brasil que venceu o Senegal pelo placar de 2-0 e o técnico Carlo Ancelotti deve fazer algumas alterações no time. O provável Brasil que deve iniciar a partida: Ederson, Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alexandre ou Luciano Juba, Casemiro e Bruno Guimarães, Vinícius Júnior, Rodrigo Estevão e Vitor Roque ou Matheus Cunha. A provável seleção africana da Tunísia de Sami Trabelsi com Damen no gol, Valeri, Taube, Brown e Abdir, Sakiri, Layoni, Garbi, Mehibidi e Saad, além de Mastouri. Apita o jogo o francês Jérôme Brissard. A bola rola, portanto, logo mais 4:30 da tarde em Lille, na França. Tem Brasil e Tunísia, amistoso internacional. Uma das maiores revoluções na história da humanidade foi causada por essa descoberta: a água tratada. Doenças pararam de matar como faziam antes. A nossa sociedade mudou completamente. E Campinas é a única metrópole brasileira onde essa conquista chegou a toda a população, assim como o tratamento do esgoto. E isso é motivo de muito orgulho, porque o saneamento muda a vida. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 GB para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Olá, pessoal.